Hoje estamos começando a disciplina de redes públicas de cooperação em ambientes federativos. Para que nós começamos a entender o que são essas redes públicas em ambiente federativo, primeiro nós temos que definir o que é ambiente federativo ou federalismo. A Federação Brasileira, no nosso caso específico, tem alguns estados ou vários estados que compõem a federação. A junção desses estados e eles estando dentro de uma federação em que existe um governo central, significa que eles cooperam entre si, vivem nas suas federações, mas vivem nas suas unidades federativas, os estados, mas tem a federação como o ambiente principal, que confedera, ou seja, que reúne esses estados. A descentralização dessas redes é importante para que todas as federações, ou melhor, todos os estados, sejam atendidos por essas redes que normalmente levam benefícios ou serviços da federação aos estados membros. Então, um dos principais objetivos dela é a cooperação entre esses estados e procurando sempre trazer os estados para uma federação em que haja equilíbrio econômico e social. A coordenação dessas redes é extremamente importante porque as pessoas, de acordo com a teoria dos sistemas, ela precisa ter uma ideia de como funciona a federação e esses sistemas, de como essa federação se integra entre si, ou seja, de como ela utiliza meios para a cooperação e, dessa forma, faz com que a federação cresça de forma harmônica. E um dos principais objetivos é tirar as dificuldades maiores de alguns estados e tentar equilibrar esses estados, ou seja, trazê-los para uma unidade mais homogênea. Existem estados muito pobres e outros estados que estão na outra ponta, ou seja, mais ricos ou mais ricos ou ricos em relação aos menos pobres. Então, o grande objetivo dessas redes de cooperação é fazer com que as pessoas sejam atendidas de forma harmônica ou padrão em esses vários estados. Então, esse é um grande desafio que as redes de cooperação federativas elas trabalham. Algumas redes trabalham o Estado e as suas políticas públicas. Um exemplo dessas redes, para ficar mais claro aos nossos alunos, é que, por exemplo, as redes de atendimento do SUS são redes que têm uma harmonia, ou seja, elas têm um padrão de atendimento, ou deveria ter um padrão de atendimento em todas as unidades da federação. Então, elas trabalham com as mesmas finalidades, com os mesmos mecanismos e com os mesmos instrumentos de levar a saúde às diversas populações em diversos pontos da federação. Então, essas redes públicas, além de levar políticas sociais, existem redes não públicas, mas não estatizadas, ou seja, são entidades privadas que criam redes de cooperação. Entre elas, nós podemos definir, por exemplo, o SEBRAE, é uma rede pública. A rede de ensino, mesmo que ela não seja estatal, ela é uma rede que está em várias unidades da federação, como é o caso da nossa Universidade Aberta do Brasil. Nós estamos, através de várias instituições, em todos os estados brasileiros, levando os mesmos objetivos, levando os mesmos ensinamentos.
Então, além dos desafios das redes públicas, né, que levam políticas públicas para beneficiar populações, nós também temos os movimentos sociais, né? Então, aí nós temos, nós podemos ter redes e temos redes que fazem com que haja a produção e a circulação dessas produções, né? Então, essas redes, pode ser produção de ensino, pode ser produção de serviço, pode ser produção de produtos em si, de uma maneira mais palpável. Essas redes, cada uma tem suas próprias características e tem suas normas de funcionamento. Assim como a rede do SUS tem a legalidade instituída por uma lei federal, né? Nós podemos ter redes locais e redes nacionais, e redes que se integram entre si e levam esses serviços, essa diferenciação, né, dos estados, em todos os estados da federação. Essas redes públicas de cooperação são de extrema importância para que haja um melhor atendimento às populações. Além dos serviços públicos, nós temos redes de ensino, redes de atendimento médico, como o SUS, nós temos redes que favorecem o desenvolvimento através de redes de transportes, redes de comunicação. Então, são vários organismos que se entrelaçam, né? Nós temos, por exemplo, a Federação das Indústrias. Elas procuram harmonizar atividades da indústria em vários pontos da federação. Nós temos as redes de ensino federal, por exemplo. Elas levam a educação em várias redes, em vários estados e várias cidades, em todos os estados da federação. Essas formas de redes, nós temos algumas formas que são redes híbridas. Essas redes híbridas são muito importantes também para o desenvolvimento desses estados. Entre essas redes híbridas, nós temos, ainda no Sistema S, SENAI, SESC, SESI, são redes que, além de levarem, através dessas instituições, o ensino profissional, elas também levam o convívio social nas populações locais, né? Por exemplo, o SESC, ele é o sistema do serviço social do comércio. Então, nós temos o SENAC atuando na área de ensino e o SESC na área social, integrando pessoas, e essas são redes nacionais. Na área da indústria, nós temos o SESI, Serviço Social do SESI, né? E o SENAI, que faz o atendimento, o ensino, propriamente dito, nas várias redes, né, com o ensino profissionalizante, e essas pessoas são direcionadas para a indústria. Então, são redes híbridas que funcionam tanto na área social como na área educacional, né? E o produto, ou seja, a pessoa formada lá, vai para uma outra rede que seria a rede da produção. Então, vejam a importância dessas redes para os serviços públicos. Tanto as redes públicas como privadas, elas trabalham em função das populações, né, como um instrumento de Estado, quando redes públicas, e como um instrumento de integração das pessoas em si, né, mas por iniciativa privada, como é o caso do SEBRAE, por exemplo, é uma rede de ensino, né, que harmoniza toda a área industrial e comercial no efeito ensino em todo o Brasil. Então, essas instâncias federativas, né, que são os estados, as cidades, as comunidades, elas são atendidas por essas redes, e essas redes são importantes porque desenvolvem e criam um sentimento nacional, e além desse sentimento nacional, a possibilidade dessas pessoas serem atendidas e serem incluídas. São redes de inclusão de pessoas, né,
numa área de saúde, inclusão de pessoas na educação, inclusão de pessoas no trabalho, inclusão social em comunidades sociais que trocam informações e geram atendimento a pessoas e dão uma formação política cidadã, que não é uma política partidária, é uma política de cidadão, onde o cidadão verifica nessas redes, ele tem como saber seus direitos, né, e exercer os seus direitos, tanto na forma como de deveres como cidadão, como de direitos como cidadão. Então, vejam a importância dessas redes públicas para as comunidades locais e para as comunidades onde estão inseridos os diversos municípios brasileiros. As redes de circulação. Essas redes de circulação, dentro delas, nós temos uma que se sobressai de importância porque ela é uma iniciativa das pessoas, né, que são as redes públicas em que há movimentos sociais. Essas redes públicas, elas são importantes para levar cidadania às pessoas, para que as pessoas entendam como funciona o seu país, como acontece os seus direitos e os seus deveres como cidadão. Entre elas, nós podemos citar algumas entidades públicas, né, que são redes privadas, mas elas são públicas porque elas se direcionam ao público. Por exemplo, nós podemos falar um grupo de escoteiros. Né? Qual é a finalidade dele? É o ensinamento do jovem, é a inserção desse jovem na sociedade. Né? Nós temos outra rede pública estatal, né, que são as Forças Armadas. Elas zelam pela cidadania e pela integridade do território. Então, em muitos lugares, elas passam despercebidas, mas em outros lugares mais distantes, como a Amazônia, elas são de fundamental importância, né, tanto para manter a integridade da nação, mas, sobretudo, o atendimento das comunidades. Né? Então, existem lugares onde as Forças Armadas atendem, em que não existem serviços públicos, não existem prefeituras, não existem outras redes. Né? Então, nesses pontos, o Exército e as outras Forças Armadas, a Marinha e a Aeronáutica, servem como educação para as pessoas, servem como atendimento de suas necessidades de informação. Além disso, atendimento médico, né, então, eles se tornam extremamente importantes devido à carência que existe nessas comunidades, mas essas comunidades existem, né, só não existe a formalização do Estado, e a presença do Estado se dá através das Forças Armadas. Numa área mais, digamos assim, mais refinada de rede social, nós encontramos as federações de juntas comerciais, né, as federações comerciais, as cooperativas, são redes de produção que atendem pequenos produtores e fazem com que as pessoas sejam inseridas dentro de uma rede de produção e de uma rede de distribuição, ao mesmo tempo, de bens e serviços. Então, as redes, né, se tornam importantes cada vez que a comunidade se insere nessa rede, a maior a importância. Então, as comunidades que não são atendidas de uma forma, são atendidas de outra forma. E hoje nós temos um termo novo que é competição, que significa, ao mesmo tempo, cooperação e competição. Um exemplo também, nós podemos dar o exemplo das cooperativas. Elas competem entre si, mas, ao mesmo tempo, elas cooperam entre si. Elas trocam informações de técnicas, de tecnologia, de sistemas e processos de informação. Essas próprias cooperativas, essas federações, criam instituições para o ensino de seus cooperados, porque não adianta somente fazer com que as pessoas tenham
uma atividade econômica, mas fazer com que essa atividade econômica melhore. E uma das formas de melhorar é o ensino das pessoas, da tecnologia, de aplicar novas tecnologias, criar novas tecnologias, e esse sistema cooperativo age fortemente. Hoje, uma rede nova de cooperação, e que também é uma rede de competição, que é a cooperação com competição, são as cooperativas de crédito. Essas cooperativas de crédito, né, o interesse dela é local, né, mas elas criam redes em que elas conseguem, com essas redes, ter uma ação mais forte, né, de lobby nos governos, para que as pessoas atendidas nessas cooperativas tenham uma facilidade maior de acesso ao crédito, de acesso à cidadania, de acesso à educação também, porque muitas vezes a pessoa não sabe como gerir sua vida financeira, e uma cooperativa que está lá inserida nos locais mais longínquos, ela consegue fazer essa cooperação e fazer com que essa rede funcione de forma harmônica e de forma padrão. Porque é importante as pessoas terem essa ideia de padrão, porque ela vai agir da mesma forma em vários locais diferentes, né? Por quê? Primeiro porque a lei, no caso das cooperativas de crédito, exige, e segundo porque é importante que tenha esse padrão, porque se cria a unidade nação, ela tem uma harmonia maior, né? Assim como nós podemos falar, por exemplo, da nossa língua. Por que nós somos uma nação tão grande, né, mas nós temos uma unidade como nação? A nossa língua é um dos fatores, né? Então, tendo um padrão de comunicação, a facilidade é muito maior. Nós vemos povos bem mais antigos que o nosso, em que a língua une essas pessoas, a tradição cultural também, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos uma rede nacional que trata só da parte cultural, não econômica, né, que surgiu no Rio Grande do Sul, que são os centros de tradição, né? Só para se ter uma ideia do tamanho de um centro de tradição, desses centros, eles estão espalhados pelo Brasil inteiro, e são em torno de 2.500 centros de tradição. Esses centros de tradição, eles cultuam a cultura do Sul, né? Isso também é um motivo de união, é um motivo de agregação social, né? Então, nós somos um país em agregados sociais, assim como nós temos a cultura do carnaval no Rio de Janeiro, a cultura das tradições de festa junina no norte, isso faz com que as pessoas se unam em torno de uma rede. E essas redes se disseminam, e nós teríamos inúmeros exemplos para mostrar formas de redes, né, além dessas que nós já enunciamos aos nossos acadêmicos. Nos nossos textos, que vocês receberão, teremos vários trabalhos em que nós trabalharemos essas redes. Então, nós temos alguns mecanismos que se utilizam, né? Por exemplo, quando é uma rede estatal, se utiliza dos meios do Estado, né? Nós temos redes importantes, né? E dentre elas, essa rede de saúde que nós já verificamos, né? Então, é uma ação do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Todos eles estão envolvidos nessas redes. Mesmo tendo diferenças culturais locais, ela tem um padrão de atendimento, né? Um padrão de forma de agir, de forma de ação. Então, essas redes se tornam meios das pessoas se manifestarem culturalmente, positivamente, e além disso, de se manifestarem de forma econômica, que hoje é um ponto essencial nessas comunidades locais e que, ao passar do tempo, elas se tornam comunidades globais. Então, essas comunidades, elas precisam ter essa manifestação econômica, que é o suporte que dá para essa manifestação. Quando não há o braço do Estado levando essas redes nos locais mais longínquos,
é preciso que tenham uma rede econômica, como é o caso que nós já citamos das cooperativas de produção. Elas são confederações de cooperativas, federações e cooperativas locais que têm um padrão via leis, de forma legal, de atuarem em diversos pontos da federação, levando trabalho, levando cultura, levando educação, né? E uma forma muito importante que essas redes levam é o associativismo, pensar no outro, como o outro pensa em vós e vós pensa em outro, ou seja, tudo isso significa que nós formamos nessas redes grandes famílias, que embora não tenham laços sanguíneos ou consanguíneos, nós temos redes, temos interesses iguais, então o individual se torna coletivo, né? Sem desprezar o ser individual. Outra forma de governança das redes, né? Alguns aspectos estratégicos dessa governança, né? Então ela pode ser via estatal ou via privada, né? Então na via privada a estratégia se torna mais interessante porque ela é mais incisiva, ela é mais aguda, ela atinge os objetivos com maior facilidade porque ela está livre de injunções políticas que muitas vezes ocorrem, não deveriam, mas ocorrem, né? Então, nas redes privadas, elas têm uma força de chegar nos locais mais necessitados com uma incisão, um poder de decisão mais rápido, né? Atingindo os objetivos com maior rapidez, com maior clareza, né? Então, tudo isso aqui todos esses aspectos que nós tratamos hoje são importantes para que os nossos alunos acessem, amildem o trabalho e vão esmiuçar e procurar e ler algumas coisas a mais em outros textos e outros conteúdos sugeridos pelos professores, né? E que serão de extrema importância para o discernimento e o desenvolvimento da nossa disciplina. As nossas redes de cooperação e a disciplina que nós estamos trabalhando hoje, né, são extremamente importantes para a formação dos nossos alunos, ou seja, a vossa formação. Dessa maneira, nós traremos várias sugestões de textos, além do livro base da disciplina, que serão extremamente importantes e para a formação do aluno e também para o seu entendimento do que são essas redes sociais e um entendimento maior do que é a gestão pública. Então, traremos a vocês alguns textos, alguns conteúdos, alguns fóruns que vocês terão para desenvolver nas próximas semanas. Seria essa a nossa contribuição hoje e esperamos vocês na nossa plataforma Moodle muito em breve, a partir desta noite.